Perfeito, perfeito. Estamos iniciando a parte 3 de uma epopeia tragicômica. Um abraço, Wagner, com o senhor Thiago Braga, Felipe Castanha. Que vídeo denso e difícil, vem cá. É conteúdo de história, tem muitas fontes e bibliografias e referências. Deixa o Thiago Braga que ele manja, deixa ele falar. Mas o ponto é que, na manhã... E aí quem falou foi o Castanha, desgracento, não sabe parar quieto um segundo, desculpa. Manhã de 25 de junho, tropas da Coreia do Norte atravessam o paralelo. Olha só, a Coreia do Norte que iniciou o confronto, como? Que surpresa. O 38 e invadem a Coreia do Sul. O objetivo é unificar a Coreia e libertar o povo do imperialismo estadunidense. Olha que cara de pau a forma como ele descreve isso, né, cara? Libertar o povo do imperialismo estadunidense na região onde havia tido eleições. A parte de cima é uma ditadura 100%, tá entendendo? Eles estão indo lá pra conquistar e botar debaixo da mesma bandeira, não é pra libertar porra nenhuma. É o contrário de libertar, eles estão indo lá pra escravizar uma república democrática. Percebe, não? Mas desculpa de me empolgar, deixa o Thiago falar. E para os norte-coreanos é tão nocivo quanto o japonês. Uma prova disso é que para os norte-coreanos a guerra não é chamada de Guerra da Coreia. É muito cara de pau e ele faz a mãozinha de novo de ditadorzinho de merda, sabe? Olha... E sim, Guerra da Libertação da Pátria. Tem até musiquinha épica. Ó a Guerra da Libertação, essa daí, né? Desgraçar com todo mundo. Enquanto ele fala, olha a empolgação dele falando dos norte-coreanos. Sim, o tema musical sobe, né? Como se os guerreiros da paz estivessem se aproximando. Que cara de pau, velho. Querendo libertar o Sul do imperialismo. Pô, essa surra que o Braga tá dando nele é inacreditavelmente merecida, cara. Americano, que era tão nocivo quanto o imperialismo japonês. O senhor Felipe Castanhari tinha que fazer um vídeo pedindo perdão. O YouTube podia, inclusive, sei lá, colocar uma etiqueta no material dele, sabe? Isso aqui, igual o YouTube coloca, o YouTube faz isso. Quando é conteúdo de terraplanismo, eles vão lá e colocam, ó, a Terra plana é um modelo de concepção do planeta estabelecido na Idade Média, bababá. Uma explicação, tipo uma nota da comunidade explicando que isso aqui que estão falando em cima neste vídeo é merda, sabe? Eles poderiam fazer isso no vídeo do Castanhari. Atenção, a Coreia do Norte é um lugar de merda. Se você quiser se fuder, tente ir pra lá. Agora assista o vídeo. Eu não tô falando pra redigir o texto com essas palavras, mas é que seria alguma coisa que mostrasse pro público o quanto que aquilo é mentira antes de você dar play, sabe? É complicado, cara. É, né? Mas eu acho que esse momento de empolgação foi tão grande que ele acabou esquecendo que por causa dessa invasão da Coreia do Norte é que o inferno começou na península e milhões de pessoas tiveram suas vidas destruídas para sempre. É desrespeitosa essa postura animada e empolgada por um conflito que foi uma tragédia humanitária. Olha isso aí de novo. Para os norte-coreanos, a guerra não é chamada de Guerra da Coreia, e sim Guerra da Libertação da Pátria. Mas olha que louco isso aqui. A felicidade dele de inventar essa merda. Em 1950 era um... De inventar não, né? De propagar. Eu sei que tem coisa por trás. Duas Coreias, portanto 2 estados independentes, com 2 presidentes oficiais. O imperialismo americano não tá no norte, tá no sul. Mas quem invadiu o território do sul é a Coreia do Norte. Mas olha como que a perspectiva que ele narra, né? Que todo evento é a perspectiva da Coreia do Norte. O título desse vídeo deveria ser A Guerra da Coreia pela Perspectiva do Norte. Se ele tivesse colocado esse título, tava tudo bem. Todo mundo ia entender o porquê da propaganda. Mas vamos deixar ele falar mais um pouco aqui. A FIC faria mais sentido, né? Pra gente juntar os erros e responder tudo de uma vez. Então vamos começar com esse primeiro disparate apologético aqui. Tropas da Coreia do Norte atravessam o paralelo 38 e invadem a Coreia do Sul. O objetivo é unificar a Coreia e libertar o povo do imperialismo estadunidense, que para os Nossa, dá uma raiva de ouvir ele falar isso, cara. norte-coreanos é tão nocivo quanto o japonês. Uma prova disso é que para os norte-coreanos a guerra não é chamada de Guerra da Coreia,
e sim guerra da libertação. Quer dizer, é libertar do imperialismo que proporcionou eleições democráticas. Que filha da puta, né, cara? Da pátria. Como eu já disse antes, essa guerra patriótica de libertação era o nome que os políticos comunistas do norte que deram. Porque pro povo coreano o nome era Guerra Maldita Matadora Não, o YouTube precisa de notas de comunidade mesmo, cara. Precisa de checagem. dos Infernos, que vai destruir tudo e todos e matar milhões. É isso aí. Esse romantismo aqui que o Felipe encheu a boca pra falar faz parte da retórica norte-coreana de validação da invasão. E você não vai cair nessa, porque eu tô aqui. Obrigado. Por isso agora vamos fazer um estudo objetivo aqui e comparativo pra gente ver a maneira como que os dois países dominavam seu território. E aí no final você vai chegar à conclusão clara que quem tinha que fazer a guerra da libertação da pátria eram os sul-coreanos contra os imperialistas soviéticos do norte. Pois é. Vamos de novo aqui pro artigo As Causas da Guerra da Coreia, escrito pelo professor sul-coreano On Chang-il, publicado na Revista Internacional de Estudos Coreanos. A partir da página 26, o professor mostra como que os planos soviéticos eram dominar totalmente as duas Coreias. E aí os americanos tiveram certeza disso quando o delegado-chefe soviético Chitkov declarou na primeira sessão da comissão em Seul, em 20 de março de 1946, que a Coreia deve se tornar um país democraticamente verdadeiro e independente, fiel à União Soviética, para que no futuro ela não se torne uma base para um ataque à União Soviética. E ainda esbravejou que aqueles grupos reacionários e antidemocráticos que se opuseram ao Acordo de Moscou deveriam ser excluídos de participar no governo democrático provisório. E que se houvesse um governo provisório, Democrático entre aspas ali, né? ele seria comunista. Viu aí por que os soviéticos correram para a Coreia no final da Segunda Guerra Mundial? E Claro. você fica aí achando que era para matar imperialista japonês, né? Acorda pra vida, menino. E é a partir desse momento que os americanos começam a ficar preocupados com a atitude soviética. Mas é que tanto que os é muito confronto de narrativa. Todo mundo fica muito confuso mesmo. conselheiros políticos para o governo militar americano William Landon e Charles Taylor recomendaram que os americanos mostrassem firme determinação para não permitir dominação soviética na região. Agora eu vou mostrar para vocês de novo o estudo do professor norte-coreano Dae Suk-soo, chamado Kim Il-sung, o líder norte-coreano. E aí durante toda a obra ele vai mostrando como que o aparelho político norte-coreano foi sendo construído pela União Soviética desde 1946 e como que Kim Il-sung foi colocado no poder pelos soviéticos e não por eleições populares livres. A partir da página 68 o professor mostra como que desde a fundação do Comitê Provisório, em fevereiro de 1946, Kim Il-sung foi colocado como chefe. E Cara, mas é muito triste você perceber que a simples existência da Coreia do Norte não deixa de ser uma herança maldita da União Soviética. Tá entendendo, não? Percebe? Esta porcaria deixou de existir, mas mesmo assim, esse fruto desgracento, ele continua até hoje, né? A mera existência da Coreia do Norte é inacreditável, cara. alguns nacionalistas foram colocados ali, mas o governo provisório foi Vê indiscutível. que o comunismo, o socialismo é uma parada tão doentia que impregna de uma forma, sabe? Esse tipo de mentalidade revolucionária. Que o negócio, ele vai ali contaminando o que tá dos lados, sabe? Dominado pelo corpo de comunistas criado pelos soviéticos, sendo um bom exemplo de coalizão de fachada. E aí o professor mostra como que o governo provisório começou a fazer várias reformas rápidas para atrair base de apoio popular, mas todo o sistema era controlado diretamente pela máquina soviética. Inclusive os soviéticos ajudaram Kim a desarmar o principal grupo que poderia apresentar resistência a ele sob o comando de Kim Wong-bong. E agora na página 68 Wong Bong ainda, hein? o professor Dae é ainda mais explícito. Ele diz que era muito aparente que a liderança de Kim Il-sung foi imposta aos líderes de outros grupos. Perfeito. O apoio soviético a Kim deixou claro que opor-se a Kim era opor-se às autoridades de ocupação. Ele era só um simples avatar, que nem, infelizmente, né, o Thiago Braga falou e tem que falar, um cachorrinho dos soviéticos que, por conta de sua submissão, foi escolhido para ocupar o cargo. São soviéticas. E nesse clima agradável, democrataço, como que você acha que os opositores do regime reagiam? Ficavam pianinhos para não serem presos ou acabar levando um tiro acidental no meio da cara.
Mas vamos deixar o professor Daesuke explicar de maneira mais técnica isso pra gente. Os potenciais rivais concordaram não por causa do próprio Kim ou seu poder pessoal, mas por causa da onipresença das forças de ocupação soviéticas e a onisciência do coronel Ignatiev sobre o futuro comunista da Coreia. Perfeito. Ou seja, a União Soviética segurou a Coreia na palma da mão dela, fez o que quis. controlando tudo na sociedade ali. Como a gente já viu aqui, eles usaram Kim Il-sung para começar uma campanha de sovietização na região, expurgando dissidentes e descontentes do país, perseguindo inimigos políticos, controlando completamente a educação e a cultura e principalmente a política. Viu? Claro. Mais uma evidência do porquê que foi tão fácil pro povo escolher Kim. O professor deixou claro aqui que eleições livres aconteceram povo, né? apenas no sul. No norte, o governo de Kim Il-sung foi cuidadosamente criado pelos soviéticos É isso aí. e qualquer suposta eleição foi manipulada e validada apenas pelo governo soviético. E, inclusive, continua sendo assim até hoje. Não mais pelo governo soviético, mas, claro, depois que os próprios norte-coreanos aprenderam, né, todos os macetes desta merda, hoje continua sendo da mesma forma. E como o professor Dai mostrou aqui pra gente, já vinha acontecendo desde 1946. Isso A aí. Coreia do Norte e Kim Il-sung não eram nada além de fantoches na mão dos imperialistas soviéticos. E na página 104, agora o professor pisoteia esse argumento de que Kim foi um líder democrático escolhido pela vontade popular. Ah lá. A consolidação do poder político de Kim foi o resultado Cara, de mas como é que ele seria um líder escolhido pelo populacho sem eleições? Me explica isso, chat. Como é possível que o povo escolha um líder sem eleições? Como é feito esse processo? Como um líder é determinado pelo povo? Qual é a maneira? Eu não sei. Estou perguntando sinceramente. Existe outra forma do povo escolher um líder que não seja através do voto? Como é que você vai saber a vontade do povo? Bota ele em pé na praça lá e vê se todo mundo grita? Eu não consigo entender isso, cara. Como é que você determina isso? de muitos fatores contribuintes. O principal foi o apoio soviético que recebeu durante o período imediatamente Não, mas após... assim, se tem um ponto positivo desses dois vídeos, e aí eu tô falando do Castanhari e, claro, desta maravilhosa resposta do Thiago Braga, é que, por um lado, a gente consegue perceber que tudo aquilo que a gente já sabe, tudo aquilo que a gente já acredita, é a verdade. Tá entendendo? Esse é o tipo de vídeo que é muito bom pra gente reafirmar, pra gente confirmar aquilo que a gente já sabia. Todas as visões que a gente tem a respeito de Coreia do Norte, a respeito da União Soviética, tudo isso, né? Porque existe, claro, muita guerra de narrativa, muita divisão histórica. Mas a verdade permanece lá e a gente tava do lado certo o tempo todo, entendeu? Então esse tipo de polêmica é muito bacana pra gente perceber, porque às vezes pode surgir uma ou outra dúvida, porque a propaganda do inimigo é muito forte. Só que assim, não tem como ser mais forte do que a verdade, né? Após a libertação, particularmente do major-general Romanenko Até sobre o Castanhari, com certeza, irmão. e do coronel Ignatiev, quem serviu bem a União Não, o Soviética. Castanhari, na minha visão, acabou. Não que eu gostasse, eu tivesse algum carinho, nada disso. Ele é simplesmente um agente político comunista que está no Brasil. Tá entendendo? Porque para ele divulgar um material com essa densidade propagandista, ele evidentemente tem algum tipo de relação muito íntima, muito próxima com agentes que nós aqui encaramos como adversários, entendeu? Não tem como levar... Você vai levar o que a sério do Castanhari agora, cara? Soviética nos seus esforços para Você já entendeu do que ele é capaz. Não tem mais o que fazer. instituir um sistema comunista no norte. E a União É torcer pra algum dia ele tomar um choque de realidade, acordar pra vida e pedir perdão por tudo que ele fez. Só se ele fizesse isso aí. Soviética, por sua vez, apoiou-o em sua busca pelo poder. Para a União Soviética, E é claro que existe, todo mundo tem o direito de se arrepender, entendeu? E fazer alguma coisa boa da vida. Mas olha o que ele tá fazendo, cara. a sovietização do norte era mais importante do que a promoção Ele de tá literalmente lutando contra o nosso país.
Literalmente, cara. Um líder local. É muito triste. Mas o sucesso dos seus programas dependia da eficácia dos seus agentes escolhidos. De certa forma, Kim conquistou sua posição de liderança executando fielmente as diretivas soviéticas. Pois é. Então, se depois dessa avalanche de evidências você ainda achar que houve eleições democráticas e que o imperialismo soviético não rolava solto no norte e ainda tem coragem de questionar as eleições do sul, você tem probleminha, hein? Outro argumento que destrói essa mentira da guerra da libertação contra o imperialismo americano é que desde o início os Estados Unidos não queriam ficar na Coreia e que só foram lá para impedir o avanço soviético e matar alguns poucos japoneses no processo. Os americanos tinham tanto interesse imperialista na Coreia que eles mal chegaram e já estavam fazendo de tudo para sair voado de lá. Tanto que o professor Cheng Yu diz aqui na página 30 que o governo americano tentou antecipar a data da saída total do Sul, que ficou para 30 de julho de 1939. Mas adivinha só quem não queria que os americanos saíssem da Coreia? O próprio governo sul-coreano. A saída dos americanos deixaria a Coreia do Sul exposta a um possível ataque norte-coreano. Tanto é que o presidente Lee insistiu que os americanos ficassem. Olha que paradoxo maluco! Os americanos queriam sair, os imperialistas americanos. Mas o governo sul-coreano não queria que os imperialistas americanos saíssem. Como é possível? O Império Romano e Mongol ficariam decepcionados com vocês, hein, americanos? Pois é. E isso aqui Mas é que é inacreditável. Em tese, de acordo com a narrativa do Castanhari, os sul-coreanos estavam sendo, subjugados pelos americanos. E os americanos, ao fazer o movimento de retirada, o povo que está sendo submetido pede pro seu algoz ficar, não faz o menor sentido, sabe? A mentira é tão grande que perde o... Enterra esse argumento furado de que os norte-coreanos queriam livrar a Coreia do Sul do imperialismo americano. Claro. A presença americana no Sul não era forçada, era apoiada e solicitada pelo governo sul-coreano. Perfeito. E o governo sul-coreano, como uma entidade soberana, tinha todo o direito de solicitar isso. Inclusive, o professor Cheng Yu mostra aqui na página 30 como que a Coreia do Sul era estrategicamente insignificante para os Estados Unidos. A permanência dos americanos ali só existiu enquanto os Mas imagina, rapaziada, um debate Castanhari contra a abrasão de armas de inteligência limitada. Você realmente acredita que o Castanhari aceitaria um massacre desse, irmão? Isso jamais vai acontecer. Isso jamais vai acontecer. Soviéticos existiam. Castanhari é um marionete, é um bonequinho, pô. O governo e o exército americano insistiram em uma retirada antecipada da ocupação das tropas. Talvez algum outro teórico de esquerda e tal, top, algum cara mais embasado, mas agora o próprio Castanhari duvido, cara. Principalmente devido à escassez... Ele já tá apanhando sem debate, exatamente. ...de forças militares. Pro Castanhari já tá bom, já. E da relevância estratégica insignificante da Coreia para as estratégias americanas globais. Portanto, os Estados Unidos tinham pouquíssimo a ganhar na sua tutela na Coreia do Sul naquele período de formação dos países. E o professor agora mostra pra gente o desespero do governo sul-coreano com a saída americana. Olha só aqui na página 30. Na verdade, as tropas americanas completaram sua retirada diante dos olhares preocupados dos sul-coreanos. Realmente, o presidente Lee expressou grande ansiedade para o futuro da Coreia do Sul no seu pronunciamento informando o prazo de Porque ele sabe que sem os Estados Unidos ali fudeu. Saída americana. Os Estados Unidos nos deixaram com um problema muito grande para ser resolvido por nós mesmos. Pois é. Não acreditamos que os Estados Unidos retirarão suas tropas restantes até que respondam nossa questão do que será feito para nos ajudar caso os comunistas do Norte invadam pelo Paralelo 38. E aí, será que os americanos queriam usar o seu imperialismo para manter a Coreia do Sul sob seu comando? O professor conclui aqui pra gente, ó. Os Estados Unidos... Então, ô Drauzio, mas essa é a nossa principal preocupação desde a primeira parte do vídeo. O Enzo, de 12 anos, na escolinha, falando: poxa vida, estou aprendendo história no canal do Castanhari. Ele é muito bom. Ele é tão bom que, inclusive, o meu professor ontem até passou um vídeo dele na sala de aula. Meu Deus, socorro que você... Tá entendendo, cara? Completaram sua retirada. Professor, filha da puta, com a camiseta do Che Guevara, trouxe um vídeo dele pra passar. Trouxe não, porque agora, eu tô no tempo da fita VHS. É só botar a merda na internet, foi. Como planejado em... Trouxe uma fita, entendeu? Não faz sentido. 30 de junho de 1949, e não deram nenhuma resposta clara à questão de Lee, exceto sugerir que,
peça ajuda às Nações Unidas. Caralho. Eita, esses imperialistas americanos estavam sendo bem pouco imperialistas na Coreia do Sul, hein? Agora, isso não significa que, de repente, todos os americanos... Hoje é dia de filme, coloca o Castanhari, meu Deus do céu. Você entendeu? É foda, né? Desapareceram do Sul. Ainda havia alguns conselheiros lá. E exatamente a mesma coisa aconteceu no Norte. As tropas soviéticas saíram, mas deixaram conselheiros como o próprio Chitikov. Chitikov? Que essas evidências mostram como que a propaganda comunista mentirosa da Coreia do Norte de invadir o Sul para libertá-los do imperialismo americano não passava disso. Propaganda comunista mentirosa para conquista de poder. E os americanos, no final das contas, não queriam manter sua presença ali e não mantiveram mesmo. Deixaram os sul-coreanos a ver navios, literalmente. Portanto, sob qualquer prisma, a invasão do Sul pelo Norte nada mais foi do que isso. Uma invasão militar através de uma guerra de agressão para a conquista do território do Sul. Perfeito. A retórica da libertação do Sul só existia na cabecinha oca dos comunistas norte-coreanos. Atenção! É o Enzo, né? Ele tá estudando história na escolinha dele. E essa semana o professor trouxe, ok? Uma fita VHS com um vídeo incrível do Felipe Castanhinha. Muito obrigado pelo carinho, senhor. Como você sabe. Como você sabe. O Enzo é devagar até pra falar a frase dele. Mas essas coisas são influências extremamente negativas, né, chat? Eu me lembro que um tempo atrás, não só com relação ao comunismo, socialismo, mas diversas outras pautas de esquerda, inclusive, desculpa de fugir um pouco do assunto deste vídeo aqui, mas é que um ano atrás, mais ou menos, a gente foi num desses eventos de games aí, e eu encontrei com um parceiro que tem um filhão, 11, 12 anos, já um moleque mais velho, e ele tava comentando que na escola dele, uma das professoras, não lembro nem qual era a aula, se ciências ou... acho que não tem biologia nessa idade. Mas a professora começou a abrir um papo durante a aula e escrever na lousa sobre os mais diversos possíveis gêneros sexuais. Todos, a questão do gênero, a ideologia de gênero, né? Começou a abrir o assunto ali com a criançada e começou a exemplificar na lousa todas as variantes possíveis, né? E para que lado que o ser humano poderia ir e tal, que não era apenas homem e mulher, que sexo é diferente de gênero, todo esse papo, porra, que eu sou completamente contra, discordo, né? Pra mim isso aí é uma bizarrice anticientífica, perdão, ok? Se você acredita, eu respeito a sua posição enquanto ser humano, não a posição em si, porque pra mim essa opinião por si só não é respeitável, tá? Mas a professora abriu esse debate, começou a ensinar um monte de galhofa pra molecada, passou 3 meses, isso um menino de 11 anos me contando, tá? Ele falou assim, tio, passou 3 meses, a Mariazinha descobriu que era trans. E aí eu te pergunto, a Mariazinha descobriu ou ela entrou na onda? Porque é um assunto difícil de você tratar. Certas pessoas acreditam que a parte sexual não pode ser influenciada. E normalmente as pessoas que acreditam nisso são aquelas mulheres que durante a faculdade bateram bolacha, depois se arrependeram e foram atrás de um marido. Quer dizer... elas mesmas questionaram e foram influenciadas em suas próprias sexualidades, mas depois de uma certa idade parece que esquecem. E começam a pregar que a sexualidade é algo que já vem com a pessoa desde da tenra idade, desde os primeiros meses de vida, quando na minha visão, e historicamente não é o que a gente observa, tá? A sexualidade do ser humano... ela é absurdamente influenciável, desde sempre. Vide Beberrena e toda a história daquele fela da puta, o que ele passou depois do trauma. O trauma influencia, diversas coisas influenciam, uma aula mal dada influencia. Se a questão sexual pode ser influenciada, modificada, transformada pela mensagem, imagina a pauta política. Imagina a questão social como um professor idiota levando um vídeo do Castanhari para a escola. Tá entendendo, não?
Eu fiz todo esse rodeio porque eu queria contar essa passagem, mas desembocar no fato de que o material do Castanhari é muito mais facilmente digerido e o poder de ser absorvido pela criançada é muito grande. Tá entendendo? Porque, é um canal de cultura pop, olha que bonitinho. Porra, o cara tem 14 milhões no YouTube, não pode ser ruim. Tá entendendo o quanto isso é perigoso, cara? Anos. E quem convidou os Estados Unidos para salvar a Coreia Desculpa de desviar o foco, mas é isso, tá, chat? do Sul? Respondendo a pergunta do Felipe, a própria Coreia do Sul. Ora, As forças da Coreia do Norte contam com 100 mil homens. E os exércitos da Coreia do Sul são quase do mesmo tamanho, com 95 mil soldados. Aí, ó. A diferença é que o exército da Coreia do A Norte diferença é 5K, Felipe, tô brincando. enfrenta tropas japonesas desde os anos 30 e ainda tem a ajuda de tanques e aviões fabricados na União Soviética, enquanto as tropas da Coreia do Sul são muito mal equipadas. por que ele riu aqui? Tá rindo de um exército mal preparado que tá sendo devastado por um exército mais forte. Ele tá literalmente rindo de um massacre, é brincadeira, chat? Exatamente esse tipo de postura aqui que revoltou tanta gente na Claro, internet. claro. Ele tá brincando descaradamente como se fosse um torcedor de um time que tá É isso aí, derrotando um é isso aí, outro. é E isso aí. isso é de uma irresponsabilidade lamentável. Então, É o muito vergonhoso, cara. exército sul-coreano simplesmente não consegue impedir o avanço dos norte-coreanos que marcham rumo ao seu primeiro objetivo. Matando e tudo e todos que encontram pela frente. E o Felipe Castanhari sorrindo. A cidade de Seul. Porque o timinho dele tá ganhando. Em 27 de junho, 2 dias depois da invasão, o governo sul-coreano abandona Seul. Você vê que é uma ideologia tão perversa, nefasta, que remove a humanidade de seus defensores, né? É inacreditável, cara. Que já no terceiro dia já é capturada pelos invasores. Ele tá feliz. E muitas pessoas na região comemoram a chegada do exército do norte, o que É mostra um exército de libertação, né? Que cara de pau. Cara. também como o governo do Syngman Rhee era detestado por muitos coreanos do sul. Muitas pessoas na região, a.k.a. comunistas. A gente já viu aqui que tinha milhares de comunistas espalhados pela Coreia do Sul, vinculados ao Partido dos Trabalhadores da Coreia do Sul, que era leal à Coreia do Norte. Então, se teve comemoração, foram dos comunistas, porque não há evidência válida nenhuma de que alguma parte relevante da população do Sul apoiasse a invasão do Norte. Simplesmente não existe. Então, é uma ingenuidade infantil dizer que muitos coreanos em Seul receberam as tropas com alegria para provar o apoio popular de Kim e o descontentamento das pessoas em relação ao presidente Rhee, justamente para tentar passar essa espécie de apoio popular a uma invasão brutal. Aliás, eu tenho que te dizer uma invasão brutal, tá? Libertando os caras da própria vida. Pois é. Seria engraçado se não fosse terrível, né, irmão? Coisa meio óbvia aqui, mas como a desinformação desse vídeo aqui tá terrível, eu tenho que dizer assim mesmo. Dizer que tinha muitas pessoas insatisfeitas com a presidência do Rhee não significa que eles queriam uma ditadura comunista e muito menos uma guerra de invasão brutal e assassina vinda do norte. Vamos fazer propaganda comunista, mas com um pouco mais de coerência, por favor. Agora, infelizmente, em nenhuma parte do vídeo do Nostalgia, você vai ver ele mostrando que muitos norte-coreanos estavam totalmente insatisfeitos com o governo soviético e de Kim. Mas não tema, o Braguinha tá aqui pra te contar. Já mostrei pra vocês aqui um memorando. Olha, graças a Deus que o Braguinha tá aqui. Americano reportando uma onda massiva. Se o Braguinha não tivesse aqui, a gente tava fudido, tá? 2 milhões de norte-coreanos indo pro sul em 1948. Pois é, mas durante a guerra, a fuga dos coreanos do norte pro sul chegava na casa de dezenas de milhares por dia. Mas é estranho isso, né? Desde 1948, milhões de norte-coreanos fugindo para os braços dos imperialistas americanos dos infernos. Tá parecendo quando caiu o Muro de Berlim. Olha lá. O comunismo era tão Caralho, ainda bem que ele falou disso, velho. bom que foi todo mundo pro capitalismo quando aquela bosta caiu. Mas então, essa obra... Olha o desespero de fugir pro capitalismo, você percebeu ou não? Viu a ansiedade? Meu Deus do céu, quero sair desse inferno. Especializada aqui, ó, escrito pelo professor Stanley Sandler, chamado A Guerra da Coreia. Nem vencedores e nem vencidos. Olha o que ele diz aqui na página 108, justamente sobre essa emigração massiva dos norte-coreanos. Não, e olha só, olha que depoimento terrível que nós tivemos no nosso chat agora. Você me perdoe de invadir o seu vídeo com mais um fragmento de informação, mas é que tem um rapaz no chat agora falando, a gente grava esse material ao vivo, tá? Então, enquanto eu tô ao vivo na Kik gravando, eu deixo uma tela na Twitch avisando que eu estou na Kik. E o cara chegou no meu chat dizendo o seguinte:
Eu te acompanhava muito tempo atrás, entrei na Twitch e vi que o canal estava on. Fiquei lá assistindo uma tela com lo-fi por 2 horas esperando você entrar ao vivo. Como sou burro, ele concluiu o depoimento de forma triste. Mas o seu problema, primeiro, desculpa por isso, Brandon. E segundo, você não é nada burro, tá? A questão contigo é apenas uma questão de alfabetização. Porque, olha, se você pegar a tela que a gente deixa lá na Twitch, inclusive é essa, né? Você vai ver que tá escrito de uma maneira muito pequena. É bem discreto, né, chat? Quase não dá pra perceber. Então, assim, é natural que você não tenha visto, porque na tela que fica tocando lo-fi, tá muito discreto a parte que tá escrita ao vivo em ... Kiki. Então faz sentido que você não tenha visto, tá bom? Não tem problema nenhum, irmão. Inclusive, sinto muito que você tenha passado por essa situação de desconforto aí, que sirva, já que tá no meio de um fragmento do canal de cortes, caso alguma outra pessoa passe pelo mesmo nervoso. Quando tá escrito ao vivo em Kiki, significa que a gente tá ao vivo na Kiki. Não custa reforçar isso aí, né, Chay? Vambora. Desculpa, Brandon, tamo junto, irmão. Anos pro sul. E eu quero ler na íntegra para vocês compreenderem como que o governo de Eu acho que a culpa foi do Barros. Ao invés de colocar ao vivo em Kiki, tinha que ser ao vivo na Kiki. Tamo junto, desculpa de novo, irmão. Samsung era extremamente impopular a ponto de milhões saírem fugindo da Coreia do Norte. Já em meados de julho, estimava-se que cerca de 380 mil refugiados fluíam para o território da República da Coreia e que tal quantidade aumentava em 25 mil a cada dia. Mais tarde, quando o 8º Exército pôde respirar mais aliviado, seu comando passou a cuidar com regularidade de toda aquela gente. Centenas de milhares foram salvas da inanição, das endemias e das inclemências do tempo. É significativo que o fluxo de refugiados ao longo de toda a guerra tenha sido documentado quase que exclusivamente em uma direção: nas das forças da ONU. Pois então. Alguns tentaram explicar tal movimentação argumentando que os refugiados fugiram dos insensatos ataques aéreos e bombardeios de artilharia da ONU. Mas por que fugiriam na direção de seus atormentadores? Outros disseram que eles não tinham para onde ir e sabiam que as tropas da ONU, pelo menos as americanas, possuíam suprimentos em abundância. Mas qual a garantia que os refugiados tinham que a ONU cuidaria deles, especialmente nos primeiros meses desesperadores? E não estariam esses refugiados não politizados em melhores condições se tivessem permanecido em seus vilarejos natais, mesmo que suas casas estivessem sido destruídas, em geral pelos imperialistas ou por seus fantoches, à espera dos comunistas, com seus programas de reforma agrária e de reconstrução das vilas e cidades para viverem felizes, salvo os proprietários de terra e os agiotas? Uma explicação que respeita menos os fatos foi a de que os refugiados eram principalmente latifundiários, banqueiros, capitalistas, homens de negócios e assim por diante. Se isso fosse verdade, levando em conta a quantidade de pessoas envolvidas ao longo dos meses, a Coreia do Sul seria de longe a nação mais próspera que se poderia imaginar. A explanação lógica foi dada pelos próprios refugiados. Os comunistas estavam impondo brutalmente um sistema estranho para sua terra e suas vidas, por mais dura e pouco compensadora que pudessem ser essa terra e essas vidas. Você tá entendendo, não? Pois é, né? Um governo tão popular como a República Popular da Coreia do Norte estava meio impopular. Mas você acha que eu terminei? Respira fundo, que tem mais estudo acadêmico para você. Olha o que o professor B.C. Cora aqui no seu artigo O Impacto da Guerra na Península Coreana, publicado pela Revista de Relação Americana Asiática Oriental, diz aqui na página 64. Durante a guerra, Kim Il-sung argumentou repetidamente que qualquer superioridade tecnológica que os agressores imperialistas americanos pudessem desfrutar sobre os norte-coreanos foi eclipsada pelo patriotismo ardente destes últimos e pela dedicação à sua causa. Embora os americanos fossem mercenários a serviço dos capitalistas monopolistas de Wall Street, lutando de má vontade em solo estrangeiro, afirmou Kim, os norte-coreanos estavam lutando para salvar seu próprio país e seu povo da extinção. Só que agora vem a parte mais decepcionante pro Kimzinho da comunada.
ele percebeu que seu apoio e popularidade era muito menor do que ele achava. Contrariamente à sua retórica, Kim descobriu durante a guerra que o nível de apoio político de que gozava entre os seus compatriotas estava longe de ser satisfatório. Quando as forças das Nações Unidas marcharam para a Coreia do Norte, na fase inicial da guerra, receberam uma recepção de boas-vindas tumultuadas da maior parte da população, muitos dos quais se ofereceram como voluntários para ajudar na caça aos remanescentes dos quadros comunistas. O subsequente êxodo de milhões de norte-coreanos do domínio de Kim para o sul é bem conhecido. Tudo isto só pode ter acentuado a necessidade de uma doutrinação política mais eficaz na mente de Kim. Ou seja, Kim percebeu que doutrinou foi pouco. Precisava ter doutrinado muito mais para os norte-coreanos abraçarem a causa comunista. Então ele teria que endurecer ainda mais as políticas, evidenciando mais uma vez que por não ser um líder escolhido pelo povo, ele é inevitável, né? Qual é a única escolha que ele tem? Ele precisaria impor uma ditadura ainda mais cruel. Tá entendendo? Agora você vê, quando os americanos chegaram, um monte de norte-coreanos até se ofereceram para caçar comunistas, meu Deus do céu. Olha lá. Isso, Felipe, os consultores dele não te contam, né? Esqueceram de adicionar essa informação, né? Que salvou o povo norte-coreano da conquista do Sul foi a chegada de 2,5 milhões de soldados chineses. Não o povo norte-coreano. Mas eu sei que isso acaba com a fantasia revolucionária da luta do povo contra o mal. Mas o povo é muito mais complicado do que revolucionários de apartamento pensam. Na maior parte das vezes, um abraço para aqueles grandes streamers da Twitch, inclusive. A utopia só existe na cabeça deles. E eles projetam isso pro povo sem o povo querer e nem saber. E nem as reformas agrárias que o Felipe falou com tanto gosto que foram feitas lá na Coreia do Norte impediu milhões de pessoas de fugirem daquela ditadura brutal. Aliás, abre as fronteiras da Coreia do Norte por um dia só pra gente ver uma coisa. Quem quer você já pensou que engraçado? Não. Deixa aberto um dia, só pra ver se foge ou se fica, só pra ver se esse vídeo aqui tem mais um fragmento ou se já tá acabando, né? Eu volto daqui a pouco, eu volto com a parte 4. Espero que você esteja bastante paciente, porque o dia está sendo muito gostoso, porém denso, com o Thiago Braga. Até a parte 4, até já.